Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, estava há pouco aqui falando sobre o confisco salarial, a política de arroxo salarial, o não cumprimento aqui da database salarial para os servidores do Estado de São Paulo, todo esse arroxo que nós estamos vivendo hoje, que é histórico, na verdade, aqui, porque os sucessivos governos do PSDB sempre implantaram uma política de arroxo salarial, de desvalorização salarial dos nossos servidores. E agora, em nome da crise, em nome do ajuste fiscal, os cortes são mais aprofundados ainda. Tanto é que nós estamos hoje acompanhando com muita intensidade todo o debate em torno do pagamento do bônus para os professores da rede estadual. A Secretaria da Educação tinha anunciado o cancelamento, a extinção do bônus, que o bônus seria incorporado aos salários dos servidores, porém, quando o governo apresentou o percentual, foi um verdadeiro escândalo, né? 2,5% apenas de reajuste salarial para os servidores. Então, houve uma grande mobilização e o governo, percebendo o desgaste, voltou atrás imediatamente, por conta da pressão do magistério e dos servidores da educação. O governo disse que não tem dinheiro, que tem cortes orçamentários, mas, senhor presidente, nós não acreditamos nisso, até porque nós acompanhamos a execução orçamentária, nós temos informações, por exemplo, de que de 2011 até março deste ano, de 2016, o governador tinha praticamente isentado a indústria agropecuária, os grandes frigoríficos, né, com isenção fiscal em relação ao ICMS. Nós temos aqui, eu me refiro aqui ao decreto 57.686, de 2011, que permitiu que esses setores fizessem uma grande sonegação ao Estado, ou seja, que nós tivemos um prejuízo nesse período, um prejuízo para o erário público de mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão, porque o governo foi bonzinho com o agronegócio, com os grandes frigoríficos, dando isenção fiscal, permitindo a eles acesso ao crédito do ICMS, senhor presidente, mesmo essas empresas inscritas na dívida ativa do Estado, que são empresas sonegadoras, que não pagaram, né, os impostos, e estão inscritas na dívida ativa do Estado, não têm o direito de acessar os créditos do ICMS, mas mesmo assim o governador autorizou esse acesso, e com isso, na prática, nós tivemos um prejuízo. O Estado deixou de arrecadar mais de R$1 bilhão. Isso só com um setor. Eu fico imaginando com os outros setores, nós estamos fazendo um levantamento com os outros setores, com as outras empresas, com os outros segmentos empresariais, porque o governo Alckmin é um governo a serviço, né, dos setores econômicos, não um governo a serviço da população. Então, para o setor empresarial, tudo isenção, facilidades, não cobrança da dívida ativa, e para a população, arroxo, para os servidores, arroxo, congelamento de salários, suspensão de evolução funcional, como eu disse aqui, suspensão da chamada dos concursados para os concursos públicos. Então, esses são exemplos, senhor presidente, de como esse governo tem contribuído para o esvaziamento mesmo do erário público, e depois ele desconta, ele joga a conta nos servidores, pagando um bônus absurdo, né, extremamente baixo e aviltante para os servidores. Ou seja, o governo vai pagar um bônus até o dia 15, mas um bônus extremamente baixo, que ele nem estipulou ainda o valor, mas já houve o corte de 1 bilhão para 500 milhões, né, na distribuição da bonificação para os servidores da educação, então vai cair pela metade essa bonificação, e não haverá, o governo não anunciou e nem tem previsão de anunciar o reajuste para repor as perdas inflacionárias, como determina a Lei 12.391, a lei da database salarial aqui do Estado de São Paulo. O governo disse que não sabe. Estive hoje, inclusive, com o secretário estadual de Educação, numa audiência, levando várias reivindicações
do magistério e dos servidores, e um dos pontos de pauta foi exatamente esse, senhor presidente, e não há a mínima previsão de que haverá algum tipo de reajuste, haverá o pagamento do bônus com valor muito inferior ao do ano passado, praticamente pela metade será o valor oferecido, e não haverá reajuste, mais uma vez, desde 2014, que a data base não será cumprida pelo governo, é um governo fora da lei, um governo que agride a legislação estadual e a legislação federal, senhor presidente. Então, eu queria fazer esse registro, nós vamos continuar cobrando que o governo mantenha a suspensão desse decreto 57686, que dá essa isenção fiscal para os grandes frigoríficos e para os agropecuaristas, né? A indústria agropecuária do estado de São Paulo, a famosa, e aqui tem aqui a bancada do boi, os representantes aqui, os deputados, às vezes você tem deputados que são verdadeiros funcionários dessas empresas a serviço do poder econômico. Mas nós vamos denunciar isso, senhor presidente. Se não tem dinheiro para a população, para as áreas sociais, por que vai dar isenção, então, para o empresariado, para esses setores econômicos? Principalmente as fribois da vida, que são as maiores beneficiadas com esse tipo de política de isenção.